Boa tarde a todo mundo que chegou até agora aqui na monitoria. Essa semana a gente vai falar sobre, continuar a falar sobre a estrutura de repetição. Hoje a gente vai falar, da terceira opção, de estrutura de repetição, onde a gente vai falar sobre o comando para, igual a gente viu o enquanto e o faça enquanto, agora a gente vai ver o para, tá? Então eu vou apresentar minha tela para mostrar o site do curso, onde a gente está agora no tópico 9, estrutura de repetição para faça, que fala também dessa estrutura no algoritmo puro e no Portugal. Tá? Então, aqui tem a apostila do curso, vocês vão achar lá o item 4.2, procurem lá no sumário, vocês acham a página do item 4.2 e façam a leitura da apostila nessas páginas aí sobre esse assunto. Temos aqui também o material de estudo, a apresentação 3, de estrutura de repetição, que fala sobre a estrutura para faça também, e algumas videoaulas aqui, resolvendo alguns exercícios e algumas explicações, ok? Então, esses aqui vocês vão ter que estudar para fazer as atividades, tá? Assim como tem as videoaulas, No Portugal Studio, exemplo de como usar o para faça, um exercício resolvido aqui também, do para faça, e também aqui outra estrutura de repetição para faça, outro exemplo aqui de estrutura de repetição para faça. Aí aqui a gente tem atividades, essa parte aqui da lista é uma parte que não é avaliativa, tá? Os exercícios avaliativos desse tópico são os do laboratório, ok? Então, essa lista aqui que vocês vão baixar, de estrutura de repetição para faça, é para vocês treinarem, para fazerem, mesmo que não vale ponto, eu aconselho que vocês façam para fixar, a matéria e para aprender, para na hora que chegar nas atividades avaliativas, já conseguir fazer tudo direitinho, certo? Aí aqui tem, o gabarito, que não vale, consultar antes de fazer, então, tentem fazer para depois consultar o gabarito, ok? Não é para enviar essa lista, tá? A gente não vai avaliar aqui, ó, não avaliativo. Vocês vão fazer as atividades avaliativas, que são aqui do laboratório, Tem duas atividades aqui, ó, de estrutura para façam, e aqui tem a revisão de toda a matéria do curso, Como essa aqui é a última matéria do curso, a gente está também revisando aquilo que a gente já viu anteriormente, tá? Então, duas atividades, aqui com para faça, então vocês sabem que devem usar, a estrutura para faça com esses itens, ok? E também temos aqui a revisão de toda a matéria, que vocês vão fazer, pensando em tudo aquilo que vocês já aprenderam, em entrada de dados, escreva e leia, em estrutura condicional, em estruturas de repetições, flag e tudo isso que a gente aprendeu. Vocês vão tentar buscar nisso que a gente aprendeu para fazer esses itens aqui, tá? Aí, se tiverem dúvidas, tem o fórum de dúvidas aqui para falar, Tem o grupo do WhatsApp, onde eu e o Luiz Miguel estamos também para tirar dúvidas, ok? Então, agora, eu vou passar para a apresentação aqui dessa estrutura de repetição para faça. Aí eu troquei o lugar, eu não tô apresentando mais o aplicativo do PowerPoint, tá? Eu estou apresentando no PowerPoint do navegador. Aí vocês verifiquem para mim se, quando eu passar de slide, se vai passar certinho para mim, tá? Quando eu vou passar do título aqui para a próxima página, vocês avisam se passou ou não. Tá aparecendo? Tá aparecendo sim. Ok. Então, hoje aqui na monitoria, vamos introduzir as estruturas de repetição para faça. Então, mais uma subdivisão da estrutura de repetição, onde a primeira era o enquanto, a segunda subdivisão era o faça enquanto, e agora a última subdivisão, que é o para faça. Então, com o para faça, a gente vai completar a estrutura de repetição, onde, quando a gente for repetir o código quantas vezes a gente quiser, a gente pode usar qualquer dessas subdivisões, ok? Então, eu passei de página, passou aí para vocês? Passou. Ok. Então, as expectativas de hoje é compreender o uso da estrutura de repetição para faça no Portugal Studio.
bem como também compreender o seu uso, né, no algoritmo puro e no Portugal. A agenda de hoje, então, é apresentar a estrutura de repetição para a FASA, aprender suas funcionalidades, apresentar seu uso no Portugal, ok? Então, eu vou começar explicando aqui a estrutura de repetição. A estrutura de repetição para a FASA permite que uma sequência de comandos seja executada repetidamente, enquanto uma determinada condição for verdadeira. É o que a gente já viu, né, anteriormente. Quando a condição for verdadeira, ele vai executar aqueles comandos que estão, né, dentro da minha estrutura de repetição, que vão se repetir à medida que a minha condição for verdadeira. Ok? Então, aqui eu tenho a sintaxe, né, a sintaxe do para FASA no algoritmo puro. Né? Então, eu vou pôr minha canetinha aqui, para me explicar. Então, assim que a gente lê essa estrutura de repetição, quando a gente vai fazer. Ó. Então, eu declarei a minha estrutura aqui, ó, de repetição para, e já finalizei minha estrutura de repetição com o fim do para. Assim como a gente faz, né, no algoritmo puro, né, com as estruturas de repetição, né, que a gente viu anteriormente, e também com a estrutura condicional. Então, eu inicializei ela, né, a estrutura para, de repetição, e finalizei ela já com fim para. Então, eu quero que, se a minha condição for verdadeira, ele faça. Faça o quê? Faça todos esses comandos aqui. E se essa condição for verdadeira, ele volta, verifica se for verdadeira, ele executa de novo. Ok? Então, como que a gente lê isso aqui? Eu vou tirar a caneta para a gente ver. Para ir de A até B, faça. Faça o quê? Todos esses comandos que estão aqui no meio. Né? Quando for verdadeiro, ele vai executando esses comandos repetidamente. Quando for falso, ele vai para o fim para e continua o código. Ok? Então, esse I aqui, o que seria esse I? Seria a mesma variável que a gente viu. Né? Passei aqui sem querer, vou voltar. Então, o que seria esse I aqui, olha? Seria, né, aquela variável contadora que a gente viu, né, para determinar se a minha condição é verdadeira ou falsa, né, e para ir, né, até chegar no meu limite, né, que for repetir 5 vezes, então tem que ir de 1 até 5. Se for 10, tem que ir de 1 até 10, né, assim que a gente faz a nossa estrutura de repetição, ok? Então, como que a gente lê isso aqui? Para ir, esse I aqui refere, pensem que esse I é ir. Então, para ir de A até B, faça o quê? Todos esses comandos que estão aqui no meio. E vai voltar para cima e vai verificar essa condição. Se for verdadeira, ele vai fazer de novo todos esses comandos e vai voltar. E quando se tornar falsa, ela vai para o final e vai executar todos os comandos que estiver aqui para baixo. Ok? Então, qual que é a minha condição? A minha condição vai ser o quê? Vai ser isso aqui que vai ser a minha condição. Minha condição é isso aqui. Então, ele vai de I, né, que vai ter um valor aqui em I, né, na variável I contadora, para I desse número. Então, para I desse número A, que estiver em A, até esse outro número que estiver em B. E ele vai executar esses comandos aqui. Ok? Alguém queria falar? Pode falar agora. Não, só ia exemplificar isso aí. É porque esse para é basicamente o encapsulamento daquele enquanto que a gente fazia antes. A gente tinha que fazer uma variável contadora, tinha que inicializar ela e aí ficar testando se ela é menor do que um outro número. Nesse caso, o para faz tudo isso de uma vez só. A gente não precisa escrever tudo isso. Então, a variável contadora aí é o i e a inicialização da variável é o a. E o valor final que ela vai ter é o b. Então, nesse caso, ele vai executar o comando 1, o comando 2, o comando 3 de A até B. Então, por exemplo, se eu for de 1 até 5, ele vai executar 5 vezes esses comandos, onde o I vai ser 1 na primeira vez que ele for executar, vai ser 2 no segundo loop, vai ser 3, enfim, assim por diante. Isso aí, a gente vai mostrar mais para frente nos slides o exemplo disso também, né? Então, ele faz aqui, né, para ir, né, para ir, né, pensem que esse I é ir. Então, para ir de A até B, né, no exemplo aí que o Luiz Miguel falou, para ir de 1 até 5, faça. Então, enquanto ele estiver entre 1 e 5, né, ele vai fazer esses comandos aqui, tá? Então, quando passar de 5, ele vai para o final.
ok? Então, vamos continuar aqui. Continuando a estrutura de repetição para faça, um exemplo dela num trecho de algoritmo puro seria esse aqui, ó. Então, para ir de 1 até 5, faça o quê? Todos esses comandos que estão indentados dentro da minha estrutura para faça, ok? Que são o quê? Esse comando e esse, porque eles estão com o espaço que vocês estão vendo e também antes do fim do para. Então, no algoritmo puro, a gente tem que declarar o para e o fim para. E tudo que está entre a inicialização do para e da finalização do para, todos esses comandos vão ser repetidos se a condição for verdadeira. Ok? Então, para ir de 1 até 5, então, enquanto ele estiver entre 1 e 5, né, ele vai executar esses comandos que estão aqui no meio. E quando ele passar de 5, né, que vocês viram que a minha variável contadora é incrementada em uma unidade a cada vez que ela vai executada. Então, quando ela passar de 5 para 6, vai se tornar falsa a minha condição, porque já passou de 1 até 5. Então, ele vai para falso, né, e vai para o final. Ok? Aqui agora, a estrutura de repetição para fácil no Portugal Studio tem 3 seções. Né? Então, a gente já falou dela no algoritmo puro, né? Agora a gente vai falar dela no Portugal Studio, que é o que a gente vai mais usar, certo? No algoritmo puro é só para a gente ter uma base mesmo, entender o que ele quer fazer. Né? Então, no Portugal Studio, a gente tem 3 seções, né? 3 parâmetros, assim, na minha para, né? Na minha estrutura de repetição para. Então, a primeira dessa seção é a iniciação, a segunda é o teste lógico e a terceira é o comando que será realizado durante o final de cada repetição. Que o nosso caso aqui, né, que a gente já aprendeu até agora, o que a gente já viu, é que a gente incrementa uma unidade, né, para passar para a próxima repetição. Então, esse seria aí essa terceira seção. Então, esses setores são separados por vírgula. Então, como aqui no exemplo do Portugal Studio, essa aí seria a estrutura de repetição para. Né? Então, eu vou pegar minha caneta e vou mostrar. Então, eu declarei ela aqui para. Espera aí que não pegou a caneta. Então, eu declarei aqui, né? Inicializei minha estrutura de repetição para. E no Portugal Studio, vocês viram que a gente não usa, né? Fim do se, fim do enquanto, fim do para. Então, a gente não usa fim de uma estrutura aqui no Portugal Studio. Tá? Então, eu inicializei minha estrutura para aqui. E ela começa onde? Né? Na minha abertura de chaves, ela começa aqui. Então, tudo que tiver no meio disso aqui, ó, tá dentro da minha para. E quando que termina? No meu fechamento de chaves. Então, tudo que tiver aqui no meio, ó, vai ser executado, tá? Repetidamente, enquanto essa condição for verdadeira, ok? Então, aqui é o início, né? Como se fosse o início da minha estrutura para, e aqui, no fechamento da chave, seria o final. E qual que é a minha Só condição uma aqui? correção, Luiz, é que as partes são separadas por ponto e vírgula, não só vírgula. É um ponto e vírgula. É só isso. Pode Não é continuar. por vírgula, não é por ponto e vírgula. Tá certo aí. Então, como a gente viu as 3 seções, vamos fazer uma por uma aqui, então. Então, a gente declarou o para faça. Não deu. A caneta tá doidona aqui. Então, a gente declarou o para. E vamos colocar os 3 setores agora. Né? Inicialização, que seria o quê? Né? Minha variável contadora. Né? Então, ela inicia com o quê? Né? Nesse exemplo aqui, ela inicia com 0, mas vamos fazer com 1 aqui que também dá. Então, vamos declarar, né, a minha variável contadora. Então, a gente pode colocar inteiro e igual, né, recebe 1. Então, ela começa com 1. Né? Então, inicialização i recebe 1. Né? E o teste lógico, o que, que seria? Até onde ela tem que ir, né? E aqui no caso anterior era até 5, né? De ir de 1 até 5. Então, eu inicializei ela em 1, né? Inteiro, e recebe 1, então eu inicializei ela em 1. E o teste lógico é para ir até 5. Como que eu faço ir até 5? Então, i menor ou igual a 5. Então, enquanto o i, né, for menor ou igual que 5, ele vai executar isso aqui. E qual que é esse terceiro passo aqui, que seria, ó? Esse terceiro passo é aquilo que eu falei aqui anteriormente, ó, que a partir de cada repetição a gente tem que somar o quê? Tem que somar uma unidade, né, na minha variável contadora. Então, se eu executei uma vez, a próxima vez vai ser o i mais 1, né?
Então, próxima vez vai ser a segunda, né? Então, vai incrementando. Então, esse terceiro passo aqui é a incrementação, certo? Como a gente já viu, né? Lá no encontro, a gente tinha que incrementar, né? E colocar lá i é igual a i mais 1, né? Para passar para a próxima repetição. Aqui, ele já faz as três coisas ao mesmo tempo, né? Ele inicializa, né? Vocês lembram que a gente colocava lá no início? E recebe 1 e depois verificava? Então, aqui já faz tudo para a gente. Ó. Ele inicializa i como 1, já verifica até 5 e já incrementa para a próxima vez. Ok? E quando a condição for verdadeira, aqui no teste lógico, ó, enquanto o i for menor ou igual a 5, né, para o i menor ou igual a 5, ele vai executar todos os comandos que tiver aqui no meio. Aqui nesse exemplo aqui, ó, vamos ver nesse exemplo aqui. Então, declarei o para, né, inicializou aqui, né, os comandos terminaram aqui. Ok? Então, essa aqui é uma estrutura para. Eu inicializei a minha variável contadora, que nesse caso aqui agora não é i, mas sim x. Então, a gente vê que a minha variável contadora pode ser qualquer letra, qualquer palavra. Ok? A gente coloca aí para ficar mais fácil, para ficar uma padrão. Mas a gente pode usar qualquer letra, desde que a gente use ela corretamente. Ok? Então, aqui eu inicializei, né? Nesse caso, minha variável contadora é x, né? Ao invés de i. Então, inteiro x recebe 0. Então, ele vai começar em 0 ao invés de 1, tá? Vai até quanto? Vai até o x menor que 10. Então, enquanto x for menor que 10, ele vai executar esse comando que está aqui dentro, ó, que eu escrevo o valor de x, né? Então, ele vai até 10. E como que ele vai fazer para ir, né, repetindo esse comando aqui até chegar em 10? Com incremento aqui, ó, de mais 1. Né? Então, x vai receber mais 1. X vai receber, tem x mais 1. Nessa primeira vez é 0. Então, 0 mais 1 vai ser quanto? 1. Então, vai para a próxima vez. Depois x vai ser o quê? Vai ser 1. Então, x vai receber 1 mais 1, que é 2. Então, x vai para a segunda vez. Ok? Então, até chegar, né, até ser x menor que 10. Né, até passar de 10, que vai se tornar falso, e vai parar de executar essa estrutura para. Né? E cada vez que ele for executado, ele vai mostrar o valor de x, que no primeiro vai ser 0, no segundo, né, vai somar 1, então vai ser 1, no terceiro vai ser 2, no quarto vai ser 3, né? Vai mostrar aqui, ó, de 0 até 10, ok? E quando a gente começa com 0, ele vai até, então ele tem que ser menor que 10. Quando começa em 1, tem que ser menor ou igual que 10, ok? Quando começa em 0, é menor que 10. Quando começa em 1, é menor ou igual a 10, ok? Que aí vai ser 10 execuções certinho, ok? Então, o que esse estudo de repetição está fazendo aqui para a gente? Ele está escrevendo de 1 a 10 para a gente, né? No caso, de 0 a 10 para a gente, certo? No caso aqui, eu acho que vai escrever de 0 a 9, não até 0 a 10, ok? Se fosse de 0 a 10, isso aqui tinha que ser até 11, né? Menor que 11. Então, isso aqui está fazendo o quê? Escrevendo de 0 a 9 para a gente, ok? Vocês conseguiram entender até aqui? Né? Estrutura para, o que a gente está fazendo? Todo mundo conseguiu entender? Miguel, Gabriele, Cristiano, Thaísa? Eu Ô, consegui. Luiz, deixa eu só ver se eu entendi mesmo aqui. No caso, a gente vai inicializar no caso ali é x, né? Seria um índice, né? Inicializar, né? Já inicializa ele mesmo como inteiro, né? Inicializando ali, não precisa de inicializar lá em cima do programa, né? Isso. Por isso que essa estrutura para, ela é muito usada. Eu, particularmente, gosto de usar ela muito. Porque não precisa ficar inicializando ela lá em cima, criando ela lá em cima nas declarações, sabe? É só você criar aqui onde você vai precisar mesmo, entendeu? Aí você já cria ela aqui. Se você quiser, você pode criar ela só aqui mesmo, né? Igual eu criei ela ali, ó, inteiro x. Né? Então, eu já declarei ela como x, né? Do tipo inteiro, e já estou inicializando ela com 0. Então, eu já criei ela e já inicializei ela com 0. Né? Então, não preciso fazer isso lá em cima, ok? Porque quando eu for usar isso, eu já posso usar ela aqui na inicialização, entendeu? Entendi. E ali na segunda e terceira condição, a segunda propriamente dito já é uma condição e a terceira é como que vai contar, né, o índice. Quando vai passar para a próxima repetição, no caso, né? Ok, entendi. Por isso que eu gosto muito dessa repetição para faça, né? Porque ela já faz tudo de uma vez. Ela declara,
né, minha variável contadora, já faz a condição e já incrementa para a próxima repetição. Entendeu? Entendi. Ok. Então, vamos passar para a próxima. Deixa eu ver se alguém, todo mundo entendeu. Jander, Fernanda. Ok. Então, um exemplo de estrutura de repetição para faça, esse exemplo aqui que vocês estão vendo. Ó. Eu inicializei, né? Deixa eu pegar a minha caneta aqui. Minha variável real. Inicializei, né? Declarei no tipo real minha variável soma, nota e média. Ok? Então, 3 variáveis do tipo real. Já inicializei a soma com 0, tá? Porque eu não somei nada ainda. Ok? Então, já declarei aqui, ó, já inicializei minha estrutura para, né, onde aqui começa os comandos e aqui termina os comandos dela. Então, se essa condição for verdadeira, eu vou executar esses comandos aqui à medida que ela for verdadeira. Quando ela for falsa, ela vai para o final e executa os comandos que estão aqui embaixo. Então, eu inicializei, ó, você viu que eu declarei minha variável contadora aqui dentro, ó, nem precisei criar uma variável inteira, né, e declarar, né, inicializar ela como 0 aqui fora, eu já fiz isso aqui dentro quando eu preciso usar ela. Então, declarei inteiro i, já inicializando ela com 0, né, e a minha condição é para ir de i até 40, então vai de 0 até 40. Então, enquanto o i for menor que 40, ele vai executar esses comandos que estão aqui, ok? E vai somar, né, vai incrementar 1 para ele ir para a próxima repetição. Vou falar desse I mais aqui daqui a pouco, tá, gente? Vamos entender aqui. Então, se essa condição for verdadeira, né, se o I for menor que 40, né, então ele vai de 0 a 40. Então, ele vai executar 40 vezes esses comandos aqui, ok? Se tivesse começado inicializado o I como 1, aqui teria que ser menor ou igual que 40. Como inicializei com 0, é menor que 40. Ok? Então, se essa condição for verdadeira, ele vai escrever na minha tela, digite uma nota. E eu vou digitar a nota. Então, ele vai guardar na minha variável nota, a nota que eu acabei de digitar. E vai somar essa nota. Né? Soma vai receber o que tem em soma, que eu já somei, que na primeira vez eu não somei nada, então é 0. Mais a nota que eu acabei de somar. Mais a nota que eu acabei de digitar. Então, vai ser repetido isso aqui 40 vezes, né? Eu vou digitar 40 notas, e à medida que eu vou digitando, eu já vou somando. Então, soma tem a soma de todas as notas que eu digitei. Né? Soma recebe o que eu já somei, mais a nota que eu estou digitando agora. Ok? E quando essa condição se tornar falsa, né? Quando o i não for menor que 40 mais, e se tornar ou 40 ou 41, né? Para cima, de 40 para cima, ele vai se tornar falso e vai para o final, que executando esses comandos aqui embaixo. Tá? Vocês viram que quando o i for igual a 40, ele já vai ser falso, né? Porque ele já vai ter executado 40 vezes, porque começou em 0. Se você começar a contar em 0 até 40, você vai ver que são 40 números, né? E se você começar de 1 e contar até 40, você vai ver, né, contar com 40, vai ser 40 também, 40 números, ok? Então, se você começar em 0 e contar até 40, quando você chegar no 39, você já contou 40 itens, ok? Isso aqui que eu estou querendo dizer com esse menor ou menor igual. E vamos falar do I++. O que é I++? É aquele comando que a gente viu aqui atrás, ó. Ele está aqui embaixo, eu nem percebi, ó. I vai receber o que tem I mais 1, que é a mesma coisa que I++. O que esse I++ faz? Pega o valor que tem em I anteriormente e soma 1 a ele. Então, pega o valor que tem em I anteriormente e soma 1 a ele. Ok? Então, para precisar escrever I, recebe I mais 1, né, que é o que tem em I mais uma unidade, para passar para a próxima repetição, né, é só eu digitar I++, que ele faz isso para mim. Ok? Ele pega né, a posição que eu já estou agora, na minha variável contadora, e soma 1 a ela para ir para a próxima contadora, né, para a próxima repetição. Então, esse I++ faz isso. Certo? Que é a mesma coisa, né? Pode usar tanto I, recebe que tem I mais 1, tanto I++. Ok? Que somam, né? Acrescentam uma unidade na minha variável contadora para executar a próxima repetição. Aí, se tornou falsa essa condição, foi para o final. Né? Então, já li 40 notas e somei todas as notas. Então, nessa variável soma minha, agora, tem a soma de todas as notas que eu digitei, a soma das 40 notas. E a média, então, média vai receber o quê? A soma das notas, né? De todas as notas que eu somei, então tem a soma. Então, soma de todas as notas dividido por quanto? Por 40. Por quê? Porque são 40 repetições. Né? São 40 notas, então dividido por 40 notas. Aí, no final, ele vai escrever a média da turma é o que tem na variável média, que é a média
de todas as 40 notas, né? Então, esse algoritmo aqui faz o quê? Ele faz, esse algoritmo aqui que está fazendo o quê? Ele está calculando a média para mim. A média de quê? De 40 notas, né? E como que ele calcula a média de 40 notas? Somando todas essas notas e me mostrando a média, né? Com a fórmula da média, que é a soma de todas as notas dividido por quantas notas eu li, que aqui no caso são 40. Ok? Então, esse algoritmo aqui é para calcular a média das notas da turma. Ok? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Ok. Então, passando Uma aqui. coisa interessante, rapidão, uma coisa interessante do para no Portugal Studio é que a inicialização, o teste lógico e o passo, eles são opcionais. Então você pode usar o para como enquanto. Você pode usar para tirar a inicialização, tirar o passo e usar só o teste lógico. Tem muitos programadores que só usam o para, não usam o enquanto. É só para mostrar a força do o quão usado ele pode ser, o para pode ser. Uhum. Já vou passar para a próxima, só um momento. Então no caso, ao invés de eu colocar as 3 condições ali, eu posso colocar uma condição só, mas só que depois eu vou ter que criar uma variável contadora e fazer um índice? Não, por exemplo, você teria que pôr o ponto e vírgula, você põe os pontos e vírgulas para separar as seções. Aí, por exemplo, se você quer usar uma flag que não depende de um tamanho fixo, você pode usar o para. Isso é opcional do programador. Ele pode usar o para ou não, ou usar o enquanto ou usar o para. Mas se você quiser usar uma flag, por exemplo, aí no lugar do teste lógico, que é o do meio, você põe se a flag for diferente de 0, por exemplo. Aí você está usando o para como se fosse um enquanto, basicamente. Entendi, obrigado. Mas eu não posso colocar uma condição igual na enquanto ali dentro, não, né? Como assim? Por exemplo, só i menor que 40. Aí eu faço a contagem, o passo, né? Depois, dentro do para. Pode Tem fazer como? também. Pode fazer? Ah, tá. Pode fazer. Entendi. É claro que, olhando, tipo, seria totalmente ineficiente, quer dizer, porque usar dentro do código se você pode fazer numa linha só, onde vai ser mais fácil de entender e tal. Eu só estou falando isso só para vocês saberem o que pode e o que não pode fazer. É importante vocês, quando vocês estiverem estudando, fazer um teste, será que isso funciona? Se não funcionar e você não souber por quê, aí pode falar, pode chamar lá no grupo que a gente vê. Mas testar esses limites da linguagem é importante para vocês, primeiro, entenderem como funciona, e segundo, para vocês terem um domínio maior da linguagem. Por causa que quanto mais domínio você tiver, quanto mais você saber até onde você pode e não pode ir, aí você mais vai ser um bom profissional, mais vai ser um bom programador. O bom programador não é aquele que só sabe escrever código, é aquele que sabe uma exceção. Aquilo que alguém pergunta só para ver se você sabe ou não, só para te jogar no buraco, por causa que aquilo nunca vai acontecer. E essa pergunta o bom programador sabe responder. Isso aí. Então, continuando aqui agora, no próximo slide, que é os 3 exercícios, tá? Que a gente falou que agora
da estrutura para fácil, então a gente vai usar eles aqui agora nos três exercícios, tá? Então pensem aí como que a gente vai poder usar a para fácil nesses exercícios, ok? Para repetir alguns comandos. São os mesmos exercícios da semana passada, então praticamente todo mundo sabe como que a gente fez, mas a gente vai trocar, né, da faça enquanto para fácil, ok? Então a pergunta é: faça um algoritmo que lê 15 números reais. Calcule e imprima a soma barra a média desses números. Então vamos criar o programa lá no Portugal Studio, né, para a gente ver como é que faz. Então ele quer o quê? Que a gente leia 15 números, mostra a soma e a média desses números. Ok? Então, tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Tá. Tá aparecendo. É o que faz esse exercício aqui, então. É para a gente ler 15 números, somar os 15 números, né, mostrar a soma e depois mostrar a média. Então, eu declarei, né, a minha variável real soma, para somar todos esses números que eu vou digitar, e a variável número, né, para me guardar o número que eu estou digitando agora. Né, eu declarei aqui, inicializei o inteiro i, né, que nem precisa, né, posso até tirar aqui agora de uma vez. Nem precisa, porque eu já posso colocar aqui dentro, né? Igual o Miguel falou, que também é uma boa, não precisa desperdiçar a linha de código ali em cima, não. Então, eu já declarei real, né? A soma para somar todos os números e número para guardar o número que eu acabei de digitar. Né? Soma começa, né? Recebe 0.0, né? Que eu não somei nada ainda, então começa com 0. Então, aqui, ó, essa aqui é a minha estrutura para faça, que ela é o quê? Né? Inicializa os comandos que vão ser repetidos aqui na abertura das chaves e os comandos terminam aqui, que vai ser repetido no fechamento das chaves. Ok? Então, todos esses comandos aqui que estão aqui dentro, ó, vão ser repetidos à medida que a condição está, né? A seção da condição for verdadeira, isso aqui vai ser repetido. Ok? Quando se tornar falso, vai para o comando que está aqui embaixo, que é o final. Ok? Então, para o quê? Né? Inteiro i começando em 1, né? Então, i começando em 1, então eu inicializei o i com 1. Para ele ir até 15, né? I menor que 15, i mais mais. I mais mais é o que mesmo? Incrementa 1 a minha condição. Incrementa 1 a minha variável contadora, né? Vai para a próxima repetição. Ok? Então, i é menor que 15, começou com 1, então ele vai pedir para digitar mais um número para a soma barra média. Então, eu vou ler esse número e vou, né, somar com o que eu já tinha somado antes. Então, soma vai receber o que já somei, mais esse número que eu acabei de digitar. Para a segunda vez vai ser o quê? Vai incrementar. Então, vai de i começou com 1, agora a próxima vez é 2. Né? Então, i é 2. Então, i é menor ou igual a 15? Então ele vai pedir para digitar mais um número, eu vou ler o número e vou somar. Soma tem aquilo que eu já somei na primeira vez, né, que é aquilo que eu já somo, então, é aquilo que eu já somei na primeira vez, mais o número que eu acabei de digitar. Então, soma agora tem a soma dos dois números que eu já digitei, né, e mais, né, e mais é o quê? Incrementa, né, mais 1, minha velha conta 2, que era 2, agora foi para 3. Então, 2 é menor ou igual a 15? Então vai ler outro número e vai somar, ok? Então, vai fazer isso 15 vezes. E quando passar de 15, né, quando o i for 16, se tornou falso. Então, ele vai para o final executando os comandos que estão no final. Que, no caso aqui, esse comando eu escrevo. Né, que vai escrever o quê? Né, o barra n para pular uma linha, né, para ficar organizado aqui na saída, e vai me mostrar a soma deu, né, então o primeiro texto, entre aspas, vírgula para separar, né, a variável do texto, né, a soma, então vai me mostrar a soma, que tem variável soma, vírgula de novo para separar variável de texto, né, que tem outro texto, então vou mostrar, abre e fecha aspas, e o outro texto que eu vou digitar. E a média deu o quê? Vírgula para separar o texto da outra variável. Então, a média deu o quê? A soma de todos os números dividido por 15. Por que dividido por 15? Isso aqui é o quê? É a fórmula da média. Média é o quê? Média é o quê? Média é isso aqui, ó. Média é igual à soma de todos os números dividido pela quantidade de números que eu somei. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que o valor, né, da média, sem atribuir esse valor a alguma variável, apenas mostrando esse valor, ok? Então, é o quê? Soma, que é a soma de todos os números, dividido pela quantidade. A quantidade é quanto? 15 números que ele pediu para somar, então, dividido por 15, ok?
eu podia tanto, né, fazer desse jeito aqui para mostrar só o valor dessa média aqui, sem atribuir essa média a uma variável média, quanto eu também podia criar, né, uma variável média, né, para alguns aí vai ficar mais fácil, né, e atribuir média àquilo que eu já falei, soma dividido por 15. Aí, na hora de mostrar aqui, ó, teria que mostrar o valor que tem na variável média. Né? Então, eu inicializei, né, declarei a variável média, onde ela recebe a soma de todos os números e divide pela quantidade de números que ele quer, que é 15. Então, a soma deu o valor da soma de todos os números e a média deu o valor da média. Ok? Então, tanto dessa forma quanto da outra dá certo. Eu vou deixar da outra para vocês verem que dá certo. Né? Que a gente só mostra o valor dessa continha aqui, que é o valor da média mesmo. Né? É a fórmula da média sem atribuir sem atribuir esse valor da média a alguma variável. Né? Apenas mostrando, né, a soma dividida por 15, que é a fórmula da média. Então, soma de todos os números dividido pela quantidade de números, que é 15. Então, vamos executar aqui, ó. Digite mais um número para a soma. Vou colocar 2. Né? Então, ó, eu vou colocar sempre 2 aqui, ó, para vocês verem que ele vai fazer isso aqui 15 vezes. Ó. Ele fez 15 vezes, ok? Então, tem 15 vezes aqui, não vou contar para não perder tempo. Então, ele me mostrou, a soma deu. Então, para somar, né, esse número vai ser o quê? 15 vezes 2, né? Dá 30. Para precisar somar 2 mais 2 é 15 vezes, né? 15 vezes 2, 30. Então, a soma deu 30. E a média deu quantos? Deu 2. Por quê? 30 dividido por quantas vezes? Qual foi a quantidade de números? Foi 15. 30 dividido por 15 é 2. Então, a gente está vendo aqui que esse programa em algoritmo está dando tudo certinho. Então, eu posso, para me testar mais rapidamente aqui, ao invés de 15, colocar a quantidade que eu quero que repete. Aqui eu deixei 5, então ele vai repetir 5 vezes. Ó. Então, 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10. Com mais 8, é 18. Com mais 2, 20. Então, ele me mostrou. Repetiu 5 vezes, como eu deixei que a condição de ir até 5. Então, a soma deu 20, né? Somando esses 5 números que dá 20. E a média deu 1,33. E a minha média deu errada porque, como eu alterei a quantidade de números que eu digitei, eu tenho que alterar a quantidade aqui também na fórmula da média. Né? Quantos números que eu digitei? 5. Então, soma dividido por 5. Então, vamos fazer de novo. Ó. 2 com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 8, 18. Com mais 2, 20. Então, a soma deu 20 e a média deu 4, né? Porque 20 dividido por 5 é 4. Então, a média deu 4 e a soma deu 20. Né? Vocês viram que aquele valor que deu anteriormente foi totalmente diferente, né? Que a gente pode calcular a média na cabeça mesmo, né? 20 dividido por quantos números que eu digitei? 5. 20 dividido por 5 é 4. Então, aquela hora lá eu vi que estava errado, né? Que não foi 4, então eu vi onde estava a fórmula da média. Era aqui. Ela estava dividido por 15, mas eu digitei a quantidade não era 5, então eu tenho que dividir por 5. Né? Mas como a gente está pedindo 15 números, então a gente tem que deixar para repetir 15 vezes, para na média dividir por quantidade de 15 números. Aí ele vai, né, repetir aqui, ó, até 15 vezes e vai me mostrar lá, ó, a soma, né, 15 vezes 2, 30 e a média deu 2. 30 dividido por 15, 2. Todo mundo conseguiu entender esse item aqui? Aham. Sim. Ô, Luiz, eu achei legal que você já fez direto ali dentro o cálculo da média, direto dentro do comando escreva. Eu queria saber o que mais que eu posso usar aí dentro, porque às vezes tem alguma outra coisa né, que eu achei legal de você ter usado, Uhum. de você ter feito a conta direto. Será que eu posso usar uma biblioteca aí dentro também? Ó, biblioteca eu acho que não. No comando de, igual você fala para arredondar, você fala de biblioteca? É, Ah, pode sim. Tipo aqui, se eu quisesse arredondar esse número aqui, 2, né? Aqui já está com uma casa decimal. Né? Mas se eu quisesse arredondar para ele para 1, mas se não fosse de uma casa decimal, eu podia colocar aqui, né? Aqui, ó, arredondar o valor de soma aqui para mate, ponto, arredondar, né? Abrir parênteses, fechar, colocar o número que eu quero arredondar, que seria soma com uma casa decimal. Certo? Aí ele me mostrar, né? Ia chamar a variável mate, aí eu teria que, que inicializar, né? Declarar minha estrutura, minha biblioteca matemática, e depois dar um apelido mate para ela e chamar mate, ponto, né? A função arredondar, e né, atribuindo o que eu quero arredondar, soma com uma casa decimal. Aí, nesse valor aqui, nesse lugar aqui, depois desse texto, ia aparecer o valor da soma com uma casa decimal. Também dá para fazer, entendeu?
eu posso fazer tanto isso, Entendi. posso fazer o que eu já fiz, né, que é soma, posso fazer qualquer conta que eu posso, uma conta, uma fórmula, que eu posso, qualquer fórmula eu posso colocar aqui, desde que o valor saia corretamente, entendeu? Eu não posso fazer o que aqui? Declarar uma estrutura para que dentro eu escreva, não posso declarar uma estrutura condicional, não posso declarar uma biblioteca, não posso fazer nada disso aqui dentro eu escrevo. Posso Sim. fazer conta, né? Igual isso aqui é uma fórmula, então isso aqui vai dar um resultado que vai ficar nesse local aqui depois do texto. Então, tudo que der, né, uma conta que der algum resultado, eu posso colocar aqui dentro do escreva, né, que ele vai mostrar o resultado dessa conta. Ok? Ok. Então, tá. Já que parece que todo mundo entendeu, eu vou mostrar agora a continuação aqui do outro exercício. Então, o que o exercício 2 está querendo? Ele está perguntando, faça um algoritmo que lê o sexo masculino e feminino de 10 pessoas, né, calcule e imprima. Ok? Tem alguém com o microfone aberto? Se puder desligar para não atrapalhar. Então, ele quer querendo o quê? Que a gente lê, né, o sexo, né, masculino e feminino de 10 pessoas. Calcule e imprima. Aí uma pergunta aqui, uma jogada que eu vou fazer para vocês, relembrando duas aulas anteriores. Esse exercício a gente usa flag ou não usa flag, gente? Pode colocar no chat que eu estou vendo. Usa. Usa flag? Não usa. Não, por Não usa flag. número de pessoas. Tá, mais algum palpite? Quem acha que não usa, quem acha que usa? Vou colocar aqui, ó. Usa flag e não usa flag. Quem acha que usa flag, curte aí esse usa flag. Quem acha que não usa flag, curte aí o que não usa flag. Aí tá aí no chat, gente, ó. Duas pessoas já colocaram que não usa flag. Mais alguém? Parece que mais ninguém vai conseguir falar, não, né? Então, não usa flag ganhou. Então, o que está falando aqui? Quando que a gente usa flag? Vamos relembrar. Ó. A gente usa flag quando a gente tem uma opção ou quando a gente termina com valor zero. Então, isso é flag. Quando a gente digita sim ou não é flag. Quando a gente coloca zero para acabar, também é flag. Então, aqui a gente vai colocar se a gente quer continuar, né? Sim, quer continuar sim ou não? Ou ele está falando para quando a gente digitar zero para acabar. Tem alguma dessas alternativas aqui nesse exercício? Pera, eu não entendi a pergunta muito bem. Como flag, né? Flag é o quê? É opção, ou quando termina em zero, né? Que a gente estudou flag lá anteriormente. Então, aqui nesse exercício, ele vai perguntar se eu quero continuar para ler o próximo sexo, sim ou não, ou quando eu digitar zero vai acabar isso tudo de repetição. Ou a gente não vai usar flag. No caso, como tem quantidade de pessoas, não precisa de flag, né? Porque vai, querendo ou não, a pessoa vai digitar sim 10 vezes. Uhum. Então, como ele já passou ali, né, a dica que eu falei na última aula, quando ele passa a quantidade de vezes que a gente tem que repetir certo comando, a gente não precisa usar flag. Né? Então, quem falou que não precisa usar flag, está certo. Ok? Por que está certo? Porque quando ele mostra a quantidade de vezes que tem que repetir, é só você criar uma variável contadora que vai, né, do começo, que começa em 1, até essa quantidade de vezes, né? Que é quanto? 10 aqui nesse caso, ok? Então, quando a gente tem uma quantidade determinada de repetições, que aqui no caso é 10, a gente não usa flag. E quando a gente não tem uma quantidade determinada de repetições, a gente usa flag para perguntar até quando eu quero continuar. E quando eu digitar não, acaba. Então a gente usa flag quando a gente não tem uma quantidade definida de repetições. Guarda isso. Então ele está querendo que a gente lê o sexo de 10 pessoas, calcule e imprima, né? Mostra na tela a quantidade de pessoas do sexo feminino e a quantidade de pessoas do sexo masculino. Então vamos criar lá no Portugal Studio. Vou apresentar aqui a tela. Então, item 2 aqui, ó.
ver que travou. Vocês estão vendo? O item 2. Sim. Ok. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou declarando, né? Do tipo cadeia, né? Para guardar texto, né? Letra, texto e tudo mais, né? A minha variável sexo, né? Que vai guardar M ou F. M para masculino e F para feminino. Declarei 3 variáveis do tipo inteiro, que vão guardar a quantidade de pessoas, né? De mulheres, a quantidade de homens e I, que é a minha variável contadora, né? Comecei a quantidade de femininos, a quantidade de masculinos com 0, porque eu não sei ainda, né? No começo eu não sei, né? Com a quantidade ainda, não sei ainda qual é a quantidade, então eu começo com 0, ok? Aí, igual o Miguel falou, né? Que eu posso, né? Declarar essa variável dentro da minha estrutura para, né? Igual a gente faz para ir mais rápido mesmo, né? Quando a gente usar, a gente declarar. Então, aqui, ó, na primeira seção, né? No primeiro ponto e vírgula lá, eu posso colocar inteiro i igual a 1, e recebe 1. Então, eu declarei o i e já fiz ele receber 1, apenas com esse comando aqui na primeira seção, ok? Eu, tanto, posso, né, criar ela aqui no tipo inteiro, né, e inicializar ela aqui também, sem declarar inteiro aqui, que também dá certo, ó, igual estava. Né, eu declarei ela lá em cima, né, e já inicializei ela com 1 quando eu precisei, certo? Mas vamos dar a prática aqui, né, de declarar ela aqui dentro, quando a gente for usar, então vamos deixar inteiro, e recebe 1 para até o i menor que 10, e mais para ir para a próxima repetição. Então, né, inicializei, né, declarei minha estrutura de repetição para, onde começa aqui na minha chave aberta e termina na minha chave fechada. Então, todos esses comandos aqui vão ser repetidos, né, que estão dentro da chave, vão ser repetidos à medida que a condição, né, a seção da condição for verdadeira. Então, eu inicializei ela com 1, então, item 1. E 1 é menor que 10? Então, ele vai executar, vai pedir para ler o sexo, eu vou digitar M ou F. Se eu digitar F, ele vai, na estrutura condicional, né, sexo é igual a F. Nesse caso aqui, é porque eu digitei F, né? Então, quantidade de femininos vai receber o que tem quantidade de femininos, que no começo é 0, mais 1. Ok? Então, se for feminino, vai executar esse comando aqui. Se não for feminino, vai para o senão. E no senão, eu estou criando outra estrutura de condicional, né? Que está verificando se o sexo, então, é igual a M. Se for igual a M, quantidade de masculinos vai receber o que tem quantidade de masculinos mais 1, que no começo é 0, e vai incrementando 1 à medida que essa pessoa, né, essa repetição, for masculino, ok? Então, essa estrutura aqui, ó, condicional, é característica de quê? Qual que é o nome dela? Simples, composta ou encadeado? Hein, gente? Essa estrutura de condicional que é simples, composta ou encadeado? Ninguém? Tá. Então, só dando um alerta aqui, que se vocês não souberem isso ainda, pode recorrer, né? Perguntar, e agora, pode mandar no grupo lá, no fórum, tudo mais. Né? Isso aqui é o quê? É uma estrutura de repetição encadeada, porque eu tenho uma aqui em cima, e dentro dela, dentro do sinal, eu estou criando outra. Então, é uma estrutura encadeada. Ok? Então, é importante saber disso aí para fazer os exercícios de revisão lá do LVP, tá, gente? Né? Vocês vão procurar o que vocês já aprenderam para fazer, né? Para aplicar. Então, na primeira vez começou com I é menor que 10? Então, digitei, verifiquei, e agora I mais, foi para a próxima vez. I é o quê? 1 mais 1, 2. Então, foi para a próxima vez. 2 é menor que 10? Então vai fazer tudo de novo 10 vezes. E quando chegar, passar de 10, for igual a 10, for igual a 11, se torna falso, porque o I não é menor ou igual a 10 mais, é 11. Então, se tornou falso, foi para o final. No final tem o quê? Barra N, no começo das frases, para pular uma linha de uma para outra, né? Mostrando o quê? Encontramos igual, né, o quê? A quantidade de F, né? Então, vírgula para separar texto, entre aspas, de variável. Então, vírgula para separar a variável desse texto e desse outro texto aqui. Ok? Então, encontramos quanti F, o que tem quanti F, vai mostrar a quantidade de mulheres,
né? E depois vai escrever encontramos quantidade de M, que vai mostrar a quantidade de homens. E outro barra N aqui no final para pular outra linha, né? Para ficar organizado. Então, vamos executar aqui, ó. Aqui ele vai executar 10 vezes. Então, um masculino, um masculino, um masculino, um masculino. Então, a gente tem 4 masculinos. Agora, vamos listar tudo pro feminino agora. F, 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 F. Ok? Então, o que ele fez? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 masculinos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 femininos. Então, ele me mostrou, encontrando 6 mulheres e 4 homens. Ok? Fazendo o quê? À medida que eu fui lendo, 10 vezes, esse sexo, eu perguntei, verifiquei se ela é feminino. Se for feminino, eu acrescento 1 na quantidade de femininos. Se for masculino, eu acrescento 1 na quantidade de masculinos. Ok? Aí, puxando aquilo que o Miguel já falou, né, com o i++, que a gente já viu, que acrescenta 1 a essa variável i, eu posso fazer o que aqui também? Eu posso fazer contif mais, que vai fazer o quê? Quem pode me falar o que ela vai fazer? E contim também pode colocar mais. Adicionar 1 para contif e contim. Isso. Vai adicionar uma unidade a contif, assim quanto a contim. Ok? Então, quando eu coloco uma variável e mais na frente, está acrescentando uma unidade nesse valor que tem em contim. Então, se em contif no começo tem 0, então, se for feminino, eu vou somar 1. Né? Como eu acrescento 0 mais 1, então, contif tem 1 agora. Ok? Então, para somar uma variável, eu posso usar o mais na frente, que é o que faz aqui com o comando i++, que eu pego a minha variável contadora i, e com o comando mais, eu acrescento uma unidade, né, para ir para a próxima repetição, tá, da minha estrutura condicional, estrutura de repetição para fácil, no caso, né. Então, aqui eu vou deixar mais, e aqui no contim eu vou deixar igual ao que tem em contim mais 1. Tá? Porque vocês podem ver que é a mesma coisa, contif que contim recebe o que tem contim mais 1. Tá? Então, contif mais é a mesma coisa que contif é igual a contif mais 1. Ok? Então, vamos executar aqui de novo. Ó. Vocês vão ver que vai dar no mesmo. Ó. M e M, então tem 5 masculinos. Então, agora, F e F, 4 femininos. Se eu colocar mais um masculino, então tem 5, agora tem 6 masculinos e 4 femininos. Então, 6 masculinos e 4 femininos. Ok? Então, dá para perceber, né, que esse contif mais e o contim é igual ao que tem em contim mais 1, é a mesma coisa. Ok? Todo mundo conseguiu entender o que eu falei aqui agora, desse exercício? Eu consegui. Thaísa, o resto do pessoal aí. Miguel tá falando que só vai usar isso agora. Porque é isso mesmo, essa estrutura de repetição é muito usada mesmo. Todo mundo parece que gosta de usar ela, porque ela já faz tudo de uma vez. Ela inicializa a minha variável contadora, verifica e já incrementa para a próxima repetição. É bem prática mesmo. Então, é bom para usar ela mesmo. Então, vou passar para o próximo exercício, né? Como muitas pessoas aí falaram que entenderam. Quem tiver em dúvida, o que a gente está fazendo, explicando aqui agora, pode recorrer ao fórum de dúvidas, pode falar aí agora no chat, né? Levantar a mão, também para falar no microfone, se quiser. E também tem um grupo do WhatsApp também, né? Para chamar no privado, se precisar, que a gente responde lá com o maior prazer. Então, o terceiro exercício aqui para finalizar a nossa aula de estrutura de repetição para faça, né, que ele pergunta o quê? Que é o mesmo exercício da semana passada. Mas, por exemplo, na semana passada, José não sabia quantos boletos que ele tinha que pagar, então a gente usava o quê? O que a gente usou nesse exercício na semana passada? Flag. Porque a gente não sabia a quantidade de boletos que ele tinha para pagar. Aí, agora, nesse item, a gente sabe quantos boletos que a gente tem para pagar, que no caso é 8 boletos. Então, a gente vai usar o quê? Com flag ou sem flag? Sem flag. Sem flag, porque a gente tem a quantidade, né, final, né, a quantidade de repetições que a estrutura de repetição tem que, né, repetir. Né? Então, ele está falando que José tem 8 boletos bancários para pagar. Fazer o algoritmo que lê o saldo inicial da conta de José e depois
a gente tem que calcular e mostrar, né, o saldo restante, o saldo final da conta do mesmo, após pagar os 8 boletos, ok? Então, vamos falar no Portugal lá para a gente praticar. Então, o item 3 está aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Ok, então, como o valor do salário dele e o débito, né, que é o valor do boleto, podem ter casos decimais, então elas são do tipo real. Então, sal vai guardar o salário inicial e débito vai guardar o valor do boleto que ele vai pagar nesse momento. Cadeia. Como a gente viu, né, a OP não precisa mais, eu esqueci de tirar aqui, porque a gente não vai usar a flag, né? Não vai perguntar sim ou não, porque a gente tem a quantidade de boleto que ele tem para pagar, que no caso é 8. Ok? Então, eu declarei também aqui, né, uma inteiro I, né, que é a minha variável contadora, e quando eu declaro ela aqui em cima, eu não preciso colocar inteiro I de novo, não, tá? Né? Então, como a gente viu que é mais intuitivo colocar, né, declarar ela aqui dentro da estrutura de repetição, então vamos colocar inteiro I aqui, declarando e inicializando ela com 1. Okay? Então, antes da estrutura para, ele está fazendo o quê? Está pedindo, né, digite o saldo inicial do José, né, para a gente saber qual é o saldo dele antes de pagar qualquer coisa. Então, leia saldo. Então, saldo tem o saldo inicial dele. Então, né, declarei minha estrutura condicional, minha estrutura de repetição para faça, né, os comandos que vão ser repetidos estão entre chaves, né, abertura e fechamento de chave, então são esses comandos aqui que vão ser repetidos, enquanto a minha condição for verdadeira. Qual que é a minha condição? Né, então, eu inicializei I começando em 1, ok? Então, para I for menor, enquanto o I for menor que 8, né, então I é quanto? 1. 1 é menor que 8? Então ele vai executar, né, e quando após executar, ele vai somar 1, né, vai incrementar uma quantidade e minha variável contadora. 1 mais 1, 2, vai para a segunda vez até chegar em 8. E quando chegar em 9, vai ser falso, vai para o final, ok? Então, quando for verdadeiro, ele vai perguntar, digite o valor do boleto bancário, né, leia débito, né, que é o que vai debitar do salário do João, né, que é o valor do boleto que ele está pagando agora. Então, o salário dele vai ser o quê? O que eu tenho em salário, né? Se ele receber 8 mil, então 8 mil menos o quê? O valor do boleto. Se o boleto custar 100 reais, então depois de ele pagar esse boleto, vai ser o quê? 8 mil menos o valor do boleto. Se o valor do boleto é 100, então 8 mil menos 100 vai ser 7.900. Então, o salário agora é 7.900. Então, o salário foi atualizado, né, de inicialmente 8 mil, né, no meu exemplo, e foi para 7.900. E na próxima vez, né, com o próximo valor do débito, o próximo valor do boleto, ele vai tirando isso, né, até chegar, vai tirando esses valores do 8 boletos, ok? E no final ele vai me mostrar, escreva. O saldo final restante da conta do José é o quê? O valor, né, de salário, né, que no início era 8 mil, né, e foi, né, retirado os valores do valor do boleto, né? Então, ele foi atualizado, sendo retirados os valores do boleto, que me mostrou um valor final de salário. E um /N para pular ali. Então, vamos executar aqui, ó. Vamos pagar 8 boletos para o José, né? Onde o salário inicial dele que ele está pedindo é 8 mil. Então, sendo 8 mil, ele está pedindo para digitar o valor do boleto bancário. Vamos digitar o 100 o primeiro, 50 o segundo, vamos supor, 150 o terceiro, 400 o quarto, 500 o quinto boleto, o outro 25, o outro 24, o outro 96 reais. Então, o saldo final restante, né, depois de repetir, né, esses comandos aqui, ó, de ler, né, o valor do boleto e de calcular o salário, né, após pagar esse boleto, então ele vai ler quantas vezes? 8 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes que eu pedi para ler. E no final ele fez o quê? Ele me mostrou o saldo final com o comando que eu escrevi lá. Ó. O saldo final restante da conta de José é de R$ 6.655. Ok? Então,
começou em 8 mil, saldo inicial, e após pagar os 8 boletos, ele ficou com R$ 6.655, né, que é o saldo restante, saldo final da conta do José. Ok? Então, dava para me calcular a quantidade de boletos que ele pagou, né? Não, porque no caso não precisa, porque a gente sabe que é 8, né? Naquele caso da semana passada, eu mostrei como é que calculava a quantidade, né? Mas aqui a gente sabe que é 8, então não preciso mostrar, a gente já sabe. Então, seria isso, esse exercício aqui. Né? Todo mundo conseguiu entender? Aí, aqui no caso, ó, se não fosse zero aqui para fora, ó, fosse um centavo, fosse 50, 55, 75 centavos, 80 centavos, eu podia fazer o quê? Né? Se fosse isso, não ia me mostrar 85, 75, ia me mostrar um monte de número aqui de casas decimais, 75, 85, 80, um monte de número aqui para frente. Aí eu podia arredondar com duas casas decimais, que vocês, né, já aprenderam a fazer esse arredondamento, né? Que está explicado lá nas aulas de bibliotecas e nas gravações. Ok? Mas aqui não precisa, né? Que ele não pede para mostrar com duas casas decimais, né? Mas provavelmente se tiver um item desse, assim, falando de dinheiro, no LVP, ele vai falar com duas casas decimais, vai pedir para colocar com duas casas decimais. Então aqui, ó, eu poderia fazer o quê? Para ficar melhor ainda, eu podia, aqui a minha biblioteca não está aparecendo, mas eu posso fazer aqui, ó, mate ponto, arredondar, o quê? O salário com quantas casas? Com duas casas decimais. Né? Aí eu teria que incluir aqui a minha biblioteca. Qual que é a biblioteca? Biblioteca matemática, sem acento, e dar um apelido para ela como mate. Esse incluir, que eu acho que nem incluí, não. Qual que é mesmo, Luiz Miguel? Esqueci. Inclua. Inclua, isso mesmo. Não incluir, não. Inclua. Incluir também não, inclua. Então, né, matemática como mate. Será que tem que ter acento? Não. É um tracinho, só um hífen só para fazer a seta. Poxa. Não deu. Com um item só. Inclua a biblioteca matemática. Ah, eu estou escrevendo da biblioteca. Inclua biblioteca, ok, matemática, né, com apelido mate. Aí eu chamo ela aqui, né, com a função arredondar. Arredondar o quê? O salário com duas casas decimais. Então, como o Miguel deu a sugestão, né, para não precisar colocar esse valor aqui de arredondamento em uma variável, para depois mostrar essa variável, eu já posso mostrar o valor dessa conta aqui, que vai arredondar o salário com duas casas decimais. Vai mostrar aqui depois do texto. Ok? Então, se eu colocar que o saldo inicial dele é R$ 7.800 e 55 centavos, vamos ver como é que vai ser. Ó. Íntegro do boleto bancário, 100, 220, peraí, eu coloquei entre sem querer. R$ 7.800,55. Né? Aqui eu posso colocar centavos, porque a minha variável que eu vou guardar o salário, ela é real, então pode guardar decimais. Ok? Então, o primeiro boleto, 100, o segundo, 150, o terceiro, 52, o quarto, 25, o quinto, 85, 140, 60, 90. Então, depois de pagar os 8 boletos que ele pagou, então o saldo final dele foi o quê? O saldo restante foi de R$ 7.098,55 centavos. Né? Como que mostrou só com duas casas mais? Porque eu mostrei, fiz o arredondamento do salário. Se eu não fizesse, né, e tivesse colocado aqui um valor aqui, 55, 59, um monte de valor para frente aqui, com casas decimais do salário dele, né? Ele ia mostrar muito aqui, mas como eu arredondei, ele mostrou com duas. Ok? Então, todo mundo conseguiu entender aqui esse item? Aqui eu não vou arredondar porque o exercício não pede, tá? Todo mundo entendeu? Sim. Cristiane, Sim. Gabriel, Raíssa.
Então, voltando aqui, a gente mostrou o que ele pediu, né? Que é calcular e imprimir o saldo final dele após pagar todos os boletos. A gente fez isso. Né? Então, é isso que a gente tinha para mostrar hoje da estrutura de repetição para faça, finalizando o quê? Finalizando a estrutura de repetição, né, com as 3 variáveis delas, que é o enquanto, o faça enquanto e o para. Então, a gente aprendeu as 3 variações da estrutura de repetição e a gente viu que a melhor maneira, né, a mais usada, é a para-faça, que ela já inicializa, já verifica e já incrementa para a próxima repetição. Ok? Então, a gente termina aqui o nosso curso, né, a nossa matéria do curso, né, as monitorias vão continuar para tirar dúvidas, para fazer os restos dos exercícios que estão faltando para completar 100 pontos, né, a gente vai continuar aqui, a gente vai ver se vai ser terça e sexta ainda, ou se vai ser só terça ou só sexta, né, eu vou verificar isso com o Oswaldo ainda. Então, a gente vai continuar aqui na monitoria para tirar dúvidas, né, para ajudar, né, explicar os exercícios, né, dar dicas com o que vocês já enviaram e tudo mais. Então, continue voltando aqui na monitoria, né, para ver dicas, né, de como fazer aquele item, como a resolução e tudo mais. Então, a gente acabou com a introdução de algoritmos aqui, né, finalizando a estrutura de repetição. Tem mais coisas para aprender ainda, vetor, matriz, string, muita coisa ainda para aprender, né, de programação, né, que no caso, algoritmos aqui, a gente decidiu não mostrar, né, não falar, porque a gente vai entrar nisso mais na C, né, na linguagem C. Então, se esforcem para passar aqui nesse curso, né, se tiverem no LVP lá com nota baixa, tentem enviar de novo para passar aqui no curso, para fazer o curso de linguagem C, tá? Então, vai ser muito legal, né, ensinar a linguagem C, porque vocês vão poder, né, utilizar da linguagem C para fazer o BI, para programar o computador, para fazer, né, alguma coisa, né, como a gente já está fazendo, né, mas de uma forma mais avançada com a linguagem C. Ok? Então, acabou aqui o conteúdo, né, que a gente deixou para falar de algoritmo. Então, em setembro a gente vai voltar para falar de linguagem C, né, mostrando tudo que a gente já viu, mais coisas ainda para complementar o nosso aprendizado aí em programação, né, linguagem de programação. O aviso que eu tenho para dar é que a gente vai continuar aqui nesses horários de monitoria, né, vou decidir se é terça ou sexta, a gente vai ver qual que é o horário melhor para isso, e para a gente tirar a dúvida dos exercícios que estão faltando ainda para a gente passar, tá? Então, tem aqueles exercícios que eu mostrei no início da aula, né, de estrutura para, faça, e tem a revisão também, lá uns 6 exercícios lá de revisão para vocês fazerem de tudo aquilo que a gente aprendeu. Ok? Tentem fazer mesmo, né? Na sexta a gente vai fazer, dar dica, ver onde vocês erraram e mostrar a resolução também desses itens. Tá? Então, tentem fazer até a sexta para mostrar mesmo que vocês aprenderam, para ver mesmo que vocês aprenderam como é que faz, né? Ver a nota suas lá e tudo mais. Ok? Então, tem mais alguma dúvida em relação para a faça, ao curso, a prazo, a nota? Uma coisa que vocês querem tirar aqui agora no final? Estamos aí à disposição. Ô, Luizes, onde que fica a nota total do curso? A nota, você pode, né? Eu acho que você já sabe, mas algumas pessoas ainda não sabem, né? Que nunca mexeram com essa estrutura de site. Eu vou apresentar aqui de novo o curso, olha. Só um instante que está carregando. Aqui no curso. Aqui, ó. Tá aparecendo aqui o site, né, do curso. Sim. Então, vocês vão vir aqui, ó, no 3 pontinhos, esses 3 pontinhos aqui no lado superior esquerdo, vão clicar e vão vir em notas. Aqui, ó, notas. E aqui, ó, ele mostra um quadro de notas dos alunos. Aqui, como eu sou monitor, né, ele está mostrando a nota de todo mundo, certo? Mas se eu entrar aqui como aluno, eu vou dar meu papel para estudante. Então, parece que deu um erro aqui, que não tem mais para ver as notas. Então, eu vou vir em notas. Ele vai me mostrar as notas aqui de cada coisa que eu fiz, né? Do questionário, né? Valendo 3, eu vou tirar uma nota qualquer aqui, certo? Aí vocês vão ver. E lá embaixo, aqui ele me mostra aqui, ó,
no caso aqui, a soma de todos esses exercícios aqui, ele mostrou com 8. Não sei porque que ele mostrou com 8, não, mas era para ser o valor de todas as notas que já foram distribuídas aqui, né, nas entregas de Ô livro. Luiz, não tá aparecendo a somatória, não. Nem para mim também. Entende? Eu vou tentar mostrar falar isso com o Oswaldo, para ele configurar isso aqui, para mostrar a soma direitinho, tá? E retorno para vocês lá no grupo, tá? Ok. Mas aí, no caso, para quem está vendo a gravação, é só vir aqui nos 3 pontinhos, clicar em nota, que vai ter essa tabela aqui com todas as atividades que a gente passou e as notas aqui que vocês tiraram, bem como a soma de todas essas notas, tá? Para saber se é a nota final que vocês vão ter. Ok? Então, é isso aí que eu tinha para falar hoje. A gente vai continuar aí na sexta-feira para tirar dúvidas e dicas e ver onde vocês erraram nessas atividades do LVP dessa semana. Ok? Então, tentem fazer até sexta para a gente dar dica e corrigir aquilo que vocês já enviaram para a gente. Ok? Então, é isso. Se não tiver mais dúvida, eu encerro aqui a monitoria de hoje. Obrigado pela participação de todos vocês e até sexta-feira. Tchau, tchau, Luiz. Obrigada.